No final dos anos 1400, uma grande nova era de exploração europeia começou, liderada por marinheiros portugueses, espanhóis e italianos. Eles fizeram grandes viagens ao desconhecido, cheias de perigo, aventura e descoberta. Esses pioneiros foram movidos pelo zelo cristão e pelo lucro. Na Europa, especiarias como canela, cravo e noz moscada, que só cresciam no Extremo Oriente, valiam o seu peso em ouro. Quem controlava o comércio de especiarias garantia uma imensa riqueza. Em 1518, a rota para as chamadas Ilhas das Especiarias era dominada por Portugal. A Espanha queria uma rota própria. Entra em cena o marinheiro português de 38 anos, Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, como é conhecido em inglês, era um brilhante navegador que passou muitos anos navegando pelo Oceano Índico. Mas ele havia se desentendido com o rei de Portugal e agora oferecia um plano audacioso ao seu rival, Carlos I da Espanha. Magalhães acreditava que era possível navegar ao redor do Novo Mundo e chegar às Ilhas das Especiarias pelo leste, já que, contrariamente ao mito popular, havia sido amplamente aceito por séculos que a Terra era redonda. O rei Carlos aceitou a proposta de Magalhães e ajudou-o a montar uma expedição com 170 tripulantes e 5 navios conhecidos como carracas. A frota partiu em 20 de setembro de 1519 e atravessou um Atlântico tempestuoso para chegar ao futuro local do Rio de Janeiro no Brasil moderno. Aqui, os homens negociaram com as tribos locais, trocando objetos simples como anzóis de peixe de metal e cartas de jogar por comida fresca e água. Magalhães continuou ao sul até que tempestades de inverno o forçaram a acampar em Porto São Julián. Lá, Magalhães enfrentou uma revolta de oficiais espanhóis que acreditavam que ele os levaria à ruína. Magalhães agiu de maneira rápida e impiedosa. Ele enviou homens leais para matar um dos líderes, enquanto o outro foi capturado e executado. Outros 2 foram abandonados quando a frota navegou para o sul novamente em agosto. Enquanto Magalhães procurava uma passagem para o oeste, um navio, o Santiago, naufragou, embora a tripulação tenha sido salva. Outro navio, no San Antônio, desertou e navegou para casa. Mas Magalhães descobriu um estreito de 350 milhas, que agora leva seu nome, até o oceano distante, um mar que parecia tão calmo que ele o chamou de Mar Pacífico, o Mar do Pacífico ou Oceano Pacífico. Porém, o Oceano Pacífico era bem maior do que haviam calculado. Seus suprimentos acabaram. Os homens foram forçados a comer ratos e beber água podre. 19 morreram de escorbuto. Então, após 99 dias no mar, o vigia avistou terra. Eles encontraram Guam nas Ilhas Marianas, mas quando os ilhéus roubaram um dos seus barcos, começou uma luta, e Magalhães teve que partir sem provisões frescas. Uma semana depois, Magalhães e seus homens se tornaram os primeiros europeus a chegar nas Filipinas, onde puderam se deliciar com bananas e cocos. Com o escravo malaio de Magalhães atuando como tradutor, eles navegaram pelas Filipinas até Cebu, onde fizeram uma aliança com um governante local que concordou em ser batizado como cristão e jurou lealdade ao rei da Espanha. Um chefe local da ilha de Mactán, então, pediu a Magalhães ajuda para derrotar seu rival, chamado Datu Lapu-Lapu, e Magalhães concordou. Ele atravessou para Mactán com 60 homens em barcos. Mas embora os europeus tivessem armas e armaduras superiores, eles eram massivamente superados em número. Depois de queimar a aldeia inimiga,
Os homens de Magalhães foram empurrados de volta para a água rasa. O próprio Magalhães foi abatido enquanto tentavam alcançar os barcos. Agora, seus antigos aliados em Cebu se voltaram contra a tripulação de Magalhães, matando 30 deles em uma emboscada. Os sobreviventes fugiram. Com apenas homens suficientes para tripular 2 navios, eles queimaram o Concepción e continuaram sua busca pelas Ilhas das Especiarias. Eles viajaram para o Tribunal Muçulmano de Brunei, em Bornéu, e ficaram maravilhados com seu esplendor. Finalmente, com a ajuda de guias locais e mais de 2 anos após zarpar da Espanha, eles alcançaram seu destino, as Ilhas das Especiarias, ou Maluku, hoje parte da Indonésia. Eles negociaram tudo o que tinham por todas as roupas que seus 2 navios podiam carregar. Mas enquanto se preparavam para a longa viagem de volta, o Trinidade começou a vazar e teve que ficar para trás para reparos. A tripulação tentou mais tarde retornar à Espanha através do Pacífico, mas a maioria dos homens adoeceu ou morreu. Os sobreviventes tiveram que retornar às Ilhas Maluku, onde eles e o Trinidade foram capturados pelos portugueses. A Vitória, o último e menor navio da frota de Magalhães, navegou para o oeste em direção à casa, sob o comando de Juan Sebastián Elcano. O Oceano Índico exigiu 9 semanas de luta contra ventos contrários antes de contornarem o Cabo da Boa Esperança. Os homens voltaram a passar fome. 21 morreram antes que encontrassem provisões frescas em Cabo Verde. No 8º de setembro de 1522, quase exatamente 3 anos após sua partida, a faminta e exausta tripulação da Vitória ancorou em Sevilha, Espanha. Apenas 18 dos 270 tripulantes originais conseguiram voltar para casa. Mas o que eles e a expedição de Magalhães alcançaram foi surpreendente. A primeira viagem de circunnavegação ao redor do mundo. Finalmente, a humanidade tinha a prova final e conclusiva de que seu planeta era uma esfera, e uma ideia maior do que nunca de seu vasto tamanho. Foi uma façanha incrível, não repetida por 58 anos, quando um inglês chamado Francis Drake fez sua própria viagem notável ao redor da Terra.